Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está assistindo. Estamos começando nosso terceiro podcast com essas quatro contramestras maravilhosas do estado de Alagoas, particularmente de Maceió. E hoje nós estamos aqui entrevistando a contramestra pequena, nossa querida Keliane, que já faz um trabalho há muitos anos aqui em Maceió. É uma referência, inclusive, com uma particularidade que é a capoeira infantil, né, da primeira infância. Sou apaixonada por ela, por isso ela está aqui nesse convite tão especial para a gente conhecer um pouco da sua história. Como em todas as outras pessoas que vêm, a gente gosta que a pessoa se apresente dizendo de quando começou e por que começou. Onde foi o ponto de partida para a prática da capoeira na sua vida? Bom dia. Bom dia. Então, mestre, primeiramente agradecer o convite, né? E a minha trajetória ela é um pouco diferente dos demais assim que eu escuto. Eu vejo muita gente falando: "Ah, quando eu vi a capoeira, eu me apaixonei pela capoeira". E no meu caso foi um pouco diferente, não foi assim aquela paixão à primeira vista. Eu eu comecei em São Paulo, né? E daí eu tinha um primo que fazia capoeira e ele ficava brincando com os meninos lá na frente da casa. E eu olhava assim, esses meninos num sol desse, né? E daí, um tempo depois, eu precisava fazer uma atividade. E fui na academia, olhei algumas atividades que tinha na academia. E no dia seguinte, quando eu fui lá para realmente ver o que eu ia fazer, estava rolando a aula de capoeira. E quando eu vi todo mundo de uniforme branco, todo mundo gingando no mesmo ritmo, foi aí que eu, que maneiro, né? O pessoal tudo assim bem fisicamente. E daí eu falei, eu vou fazer uma aula dessa capoeira aí. E me matriculei na capoeira. Eu não imaginava que eu ia continuar na capoeira durante tanto tempo. Eu queria só fazer uma atividade física mesmo. E daí eu fui me apaixonando aos poucos, né? Então eu comecei em São Paulo, em 98, 99. Nesse primeiro grupo eu fiquei 6 meses. Depois eu mudei para o interior de São Paulo, para Sorocaba. Eu treinava em Araçoiaba da Serra e participava das rodas que rolava lá em Sorocaba. O mestre Cupim, que era o presidente do grupo Associação de Capoeira Liberdade, e eu treinava com o mestre Jeová. E daí eu fiquei um tempo treinando com eles. E em 2002 eu resolvo voltar para Maceió. E daí eu entro num grupo Muzenza, né? O qual eu estou até hoje, Então, você é alagoana. Alagoana, Você foi para São Paulo durante o tempo e aí conheceu capoeira lá. lá. E você acha que lá a capoeira é muito diferente daqui de Alagoas? Tanto que você tem mais tempo hoje em Alagoas do que lá. Mas a experiência que você teve, você notou alguma diferença, não? Então, mestre, se eu tivesse talvez a visão que eu tenho hoje, talvez eu tivesse diferenciado isso. Mas como quando eu comecei, eu não sabia que existia grupo grande, grupo pequeno, que um tinha um estilo, outro tinha outro. É a mesma capoeira, mas a gente sabe que dependendo do grupo tem as suas particularidades, né? Mas assim, eu não tinha essa noção na época. E daí quando eu venho para Maceió, eu não vejo muito, eu não percebo muito essa diferença. Eu só queria continuar treinando a capoeira. Mas eu senti uma dificuldade sim na questão do grupo Muzenza, ele ser é, ter um estilo mais assim, a gente desce mais, faz esses esquivas, e lá a gente treinava uma capoeira mais regional. E daí eu senti bastante dificuldade nessa questão só. Mas de dizer que era diferente, não, até porque eu era iniciante, né? Então tudo para mim era novidade, tudo era. E a partir de quando você entendeu que você seria uma professora de capoeira, que você iria ensinar? Ou você, durante um bom tempo, só quis praticar capoeira por praticar, ou por gostar de competir, né? A que momento você percebeu
que você tinha um dom para ensinar? Então, eu comecei como uma atividade física mesmo. Não passava na minha cabeça ser graduada, ser professora, ensinar capoeira. Isso não me passava na cabeça. E até eu me assustei quando eu chego em uma graduação. Eu estou em qual graduação? Amarela, vamos supor, amarela na época é aluno. Mas para mim já era muito ser uma corda amarela, por exemplo. Então, quando eu comecei a ir para os eventos maiores, que o pessoal já ficava perguntando, o que você acha de ser referência dentro do grupo? Isso já me assustava, como assim, referência, né? E não era uma pessoa só, né? E a questão de dar aula nunca foi meta. Eu não pensava, eu não tinha isso na cabeça, eu só fui vivendo, vivendo. Tanto é que nesses 25, 26 anos de capoeira, eu nunca parei. Na minha trajetória assim não vai ter, eu parei um ano, voltei, depois, não vai ter. Não teve esse momento. Eu vivi e vivo a capoeira e as coisas foram acontecendo para mim muito rápido, muito rápido. Foi uma coisa assim, eu digo, e agora? Né? E tudo foi muito... A questão da aula foi por acaso. O meu professor da época faltou em uma aula e daí falou, pequena, tu que vai puxar o treino aí hoje. Eu? Não vou conseguir e tal. Você vai, puxa aí. E daí eu fui puxar a aula, tinha poucos alunos, uns 6, 7 alunos no máximo. E eu dava o alongamento com as pernas tremendo, tremia muito. Eu acho que os meninos achavam que era por conta do alongamento. Não, era tremendo mesmo, de nervosismo mesmo. E daí esse professor sai dessa academia e eu ainda com corda de aluna assumo o trabalho, né? E o mestre não sabia, ninguém sabia. E eu, não, vou esperar pegar a próxima graduação para poder conversar, né, com o mestre. E daí já estavam os amigos, que não eram meus alunos, já participando lá, porque como eu era ainda aluna, eu não sabia todos os toques. E quando eu ia fazer a roda com o berimbau, eu não sabia tocar regional. E aí eu precisava que meus amigos fossem para tocar, para a gente fazer uma roda. E isso, assim, me atrapalhou, eu acho assim que atrapalhou um pouco na questão de, em vez de eu estar aprendendo, eu já estava ensinando um pouco que eu sabia, mas também isso me motivou a querer aprender para eu ensinar. Então eu corria atrás, não, eu preciso aprender esse toque da regional. E daí eu procurava os meninos que já sabiam para me ensinar, né? Então isso também foi bom. Teve a sua parte assim que eu não achei bacana começar muito cedo, mas também teve essa questão que eu busquei mais. E daí eu comecei a dar aula nessa academia. Quando eu peguei a próxima graduação, fui lá, chamei um aluno para ir comigo e o mestre super apoiou, né? Mesmo sofrendo crítica de muitos da época, porque o pessoal falava, mestre, o senhor vai deixar uma menina de corda amarela da aula? Vou. Pequena tá correndo atrás, tal. E daí liberou. E daquele dia em diante, eu nunca deixei de dar aula. Foi uma coisa assim... Você falou que nunca parou, né? Sim. Mas em algum momento dessa trajetória sua, você sentiu alguma vontade de desistir? Houve alguma coisa que tenha desmotivado você de continuar? Ou pelo menos de não querer dar aula, vamos dizer? Estou dando exemplo. Pode ser que tenha tido até outro motivo, mas Sim. Em algum momento você se sentiu desmotivado nessa sua vida? Então, mestre, eu acho assim que o capoeirista é cheio de altos e baixos, né? Tem um momento que a gente está bem motivado, quer treinar, quer fazer isso, quer participar de várias coisas. Tem um momento que você está mais assim, dizer que eu me desmotivei total e pensei em desistir da capoeira ou de dar aula. Assim, no início, quando eu comecei nessas aulas, eu tinha que escolher, né? Porque na época eu estudava, trabalhava.
Então, teve um momento assim que não tinha como se manter de capoeira. Então, se eu fosse priorizar dar aula de capoeira ou trabalhar, claro que ia ser trabalhar. E daí, nessa época, eu tive que fazer essa escolha de trabalhar ou trabalhar, estudar, continuar com as aulas de capoeira e treinar. Então, fiquei durante um tempo só dando aula fim de semana, porque eu não conseguia conciliar, né? E, assim, questão de desmotivar, se fosse para eu desmotivar, assim, total da capoeira, eu acho que teve uma passagem, assim, que, que mexeu muito comigo, que foi em uma roda, que aí um rapaz chegou bêbado e, e fintou um golpe, fez outro e pegou de cheio a meia-lua na minha boca, né? E daí machucou, quebrou dente, peguei ponto. E daí foi quando a minha mãe, é, tá vendo? Isso é perigoso, né? E daí a galera caiu em cima e eu, se fosse para eu parar, ou para eu, era naquele momento. Porque assim foi uma coisa bem pesada. Imagina uma mulher tomar uma pancada na boca e daí não me desmotivou, né? Pelo contrário, hoje eu tenho assim uma visão que não combina bebida, esporte, poeira. E eu passo muito isso para os alunos, sabe?